Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês 6 problemas, 6 erros, 6 desgraças no código que a gente faz aí quando não tá sabendo lidar direito com o React, aquele dev juniorzão básico, né? E isso vai afetar de algum modo a tua carreira, vai te fazer aí ser piada dos dev seniors por um tempo. E eu vou resolver isso agora, para tu não sofrer desse problema. Então vem comigo aí e vamos ver esses 6 erros aí de iniciantes do React.js, que eu vou te mostrar o problema, depois eu vou te mostrar como resolver tudo na prática comigo agora mesmo, tá? Então bora lá! Só antes disso, né, se tu achar que foi enriquecedor, engrandecedor aprender React comigo, tá curtindo, tá vendo aí que tu vai ser um bom Dev React, entre pro nosso curso também lá na plataforma. O link vai estar aqui na descrição, tu vai poder acessar diretamente aí a nossa plataforma de curso e se matricular no curso de React, beleza? Além disso, eu também estou deixando para vocês gratuitamente esse e-book, um guia rápido de React.js, tá? Mas coisa fina, poderia ser vendido, tá? Tem mais de 50 páginas falando somente sobre os fundamentos, o alicerce, a base do React. Também na descrição, gratuito, nome e e-mail, eu te mando lá um alô, um bom dia e junto o livrinho aí para tu poder ler e evoluir em React, tá bom? Então, dito isso, bora começar aqui nas questões dos iniciantes, tá? Então, eu tenho aqui um projeto, tá? Eu vou deixar o link dele também na descrição. Vou deixar um repositório para vocês poderem se guiar, tá? E, galera, na verdade, não é esse aqui não, tá? Eu abri já o resolvido. Eu vou voltar aqui e vou abrir o certo rapidão, só um minuto. E agora sim, galera, projetinho certo aberto aqui, tá? Eu vou deixar para vocês a versão já resolvida lá disponível, né? O que eu tinha aberto antes, tá? Mas vamos ver aqui, acompanhar problema por problema. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão resolvê-los, tá? Então, eu listei eles aqui também, tá? O primeiro erro clássico aí dos iniciantes é não modularizar o código, tá? O que acontece? A gente tem aquela empolgação de escrever código, a gente quer resolver os problemas, a gente acaba resolvendo os problemas, mas a gente vai esquecendo uma parte importante, que é a componentização, tá? Que é vital para o React. Então, a gente vai criando muito código, tá? Muito componente grande, e aí vai deixando de reaproveitar os componentes menores em outros componentes grandes, tá? Então, veja aqui, por exemplo, se eu tenho esse botão aqui, tá? E, nesse caso ele é azul, mas no próximo caso ele vai ser verde, mas, cara, é o mesmo botão, é apenas um botão, então eu vou componentizar isso. Como é que a gente pode fazer? Bom, pastinha components, a gente vai colocar aqui, por exemplo, custom button JSX, tá? E o que eu posso fazer aqui? Posso fazer várias coisas que vão deixar o projeto mais profissional. Por exemplo, o conteúdo dele eu vou puxar por children, tá? Os estilos dele eu posso puxar por um atributo style, se eu quiser fazer estilos inline. E eu posso também pegar classes, para deixar mais profissional ainda. Então, eu vou ter 3 possibilidades aqui nesse componente. Colocar texto, colocar classes customizadas CSS e colocar estilos, né, que poderão ser inseridos de forma inline. Para deixar melhor ainda, além das props que a gente pode ajeitar, eu posso definir estilos padrões. Então, por exemplo, default style, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou definir que o padrão vai ser green com o texto white, tá? Por exemplo, né? Pode ser o hexadecimal aqui, não importa. Então, vejam aí o que eu estou implementando, né? Estou implementando uma forma de customizar e também uma forma de deixar padrão se o cara não preencher nada. E aí eu vou fazer ainda melhor. Eu vou combinar estilos, tá? Do estilo default com o estilo que vem de prop. Aí eu faço um spread desse objeto aqui e o que vier por último, que é o nosso estilo de prop, ele entra por último e substitui os default. Então eu não corro risco de substituir os estilos pelo default, né? Eu estou fazendo valer o que o usuário mandar. E aqui é fácil, né? Botar um button com children. Esse children, ele não é um elemento, né? Geralmente a gente usa para colocar elementos. Aqui a gente vai colocar um texto, tá? E eu vou colocar as classes que eu mando para esse botão aqui, ó, como class name, né? Uma prop, usando valor dinâmico. E os estilos eu vou usar direto o combined style, tá? Aí eu poderia substituir esse mesmo botão aqui pelo meu custom button. Vou importar ele aqui. Aí abre fecha tag, como eu tenho children, tenho conteúdo no mesmo. Vou botar aqui, ó, editar perfil, né? Aí eu tenho o mesmo texto ali, se vocês verem aqui no navegador, ó, o botão é igual, só que usou os estilos padrões. Aí se eu quisesse, por exemplo, colocar uma class name, aqui é um exemplo, né, galera? Vamos colocar aqui teste. E se eu quiser colocar também style, vamos colocar aqui um background color de red, tá? Então agora eu tenho um botão vermelho, né? Se eu inspeciono os elementos aqui, tem a classe de teste, tá? Então vejam a potência aí de um simples botão, né? Agora você tem que fazer o cálculo, né? Nos projetos que vocês estão executando aí, o que dá para ser componentizado, né? A gente chama também de modularizar,
beleza? Galera, segundo erro aí que eu vejo a galera cometendo, isso acontece quando a empresa é pequena, não tem estrutura, e tá a chance de vocês de mudar isso, tá? Estrutura de pastas desorganizada, galera. Um grande problema quando o projeto cresce. Então veja aqui, eu tenho dentro desse SRC as pastas base do projeto, tá? O que acontece? Aqui eu já criei elas, né? Mas, por exemplo, coloca arquivos helper, né, funções menores, dentro de uma pasta chamada utils, né, utilidades. Coloca as páginas do componente de página dentro de uma pasta chamada pages. Coloca teus hooks numa pasta chamada hooks. Coloca os teus contextos numa pasta chamada context, tá? Coloca os assets em uma pasta também, pode ser uma img, né? Coloca os componentes numa pasta separada. E ainda, por exemplo, o projeto cresceu mesmo. Tem uma área, por exemplo, de cliente e uma área de dashboard. Bom, então vamos lá, vamos criar mais pastas. Vamos botar aqui, ó, client components. E aí eu vou colocar os componentes que o usuário final vê, né? E aqui eu vou colocar os componentes da dashboard, né? Porque pode ser que os dois tenham formulário e os dois tenham custom button, né? Mas o botão do cliente é um e o da dashboard é outro. Então, sempre pensem em como pode ser o futuro do projeto em questão de estruturação de pastas, tá? Isso vai ajudar vocês a crescer de uma forma mais ordenada e ainda dando sentido às coisas, porque isso tudo aqui que está dentro de pastinha poderia estar muito bem bagunçado aqui junto com o app CSS e vida que segue. Só que para quem for pegar depois, para quem for alterar, né, não vai conseguir se achar. Só quem está desenvolvendo o projeto desde o começo vai se achar, né? Aí, claro, se tu quiser criar aquela dependência da empresa, né, quer ficar lá para sempre, aí tu pode fazer isso. Aí só tu vai dominar o projeto e vida que segue também, né? Mas não recomendo, beleza? Então, galera, vamos lá. Vamos continuar aqui. Na dica número 3, falta de uso de hooks personalizados, tá? Isso aqui também é importante. Vejam aqui, por exemplo, eu tenho esse componente, né, que tem um formulário, só que, cara, imagina quantos formulários eu vou ter no sistema, né? O sistema grande tem muitos formulários. Tem o formulário de login, tem o formulário de registro, tem o formulário de cadastro de produto, tem o formulário de contato, tem milhões de formas. Então, pô, todo formulário que eu criar, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ir lá, criar um state, um de consulta, um de alteração. Cada campo aqui também eu vou ter que trabalhar com esses states. Então, se a gente for ver, no final das contas, a gente vai criar 500 mil states, né? E eles vão estar isoladamente em cada um dos arquivos do form. Pensando em hook, né? Eu posso abstrair isso. Eu posso ter um hook que vai lidar com os states do formulário. Claro que essa dica em geral aqui, ela se trata em utilizar hooks em pontos que a gente pode ver uma reutilização de função, né? Então, minha lógica aqui é criar um hook que simplifique o gerenciamento de valores de forma, tá? Então, é para isso que eu vou criar um hook, mas poderia ser para qualquer outro fim que eu use uma função repetidas vezes, né? Que é o propósito do hook. Então, a minha proposta é eliminar todos esses states aqui e deixar em uma linha, independente de quantos campos eu tiver, o preenchimento dos valores do meu formulário. Para isso, eu vou criar um hook chamado useForm, tá? .js, e aqui vai ter uma função base que vai unir os conceitos de alteração de dados, né? Então, eu vou ter um useState e vou exportar uma função que vai se chamar useForm e dela eu vou receber o quê? Os valores iniciais. Então, independente de quantos, né, valores eu tiver, a função vai aceitar, vai ser dinâmico. Então, por exemplo, ali eu tenho para logar e-mail e password, né? Aí no cadastro de produto tenho nome, preço e imagem. Então, dependente da quantidade de inputs, esse hook vai me servir, né? Ele não vai ser dependente de um valor específico, de um formulário específico. Como é que eu faço isso? Eu vou criar um state aqui, ó, values, set values, tá? Ele vai ser um use state de initial values. Então, um objeto que for passado, né, valendo com o nome desses campos aqui, vai ser levado em consideração de quantos states que eu vou ter. Então, é a única coisa que eu preciso me atentar. Quantos campos tem e quais são os nomes que eu quero me referenciar a eles depois que eu enviar para um servidor, tá? Aí aqui vai ser bem simples. O que a gente pode fazer? A gente pode criar um evento, handle change, que vai simplesmente pegar o mapeamento de cada change e vai dar um set values, né, no meu objeto global, trazendo todos os valores atuais através de um spread. Então ele pega tudo que tem lá e coloca aqui nos valores. E aí o valor em si, que eu vou poder pegar através do event, ó, event target.name, eu vou dizer que o valor dele vai ser event target.value, que é objeto com 2 pontos. Né? Então o que acontece? Eu pego o nome do campo, né? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu posso estar trabalhando com o atributo name, por exemplo, name e-mail e name password. Então, eu estou extraindo isso do evento, né? E eu estou pegando esse valor aqui, que ele vai ser alterado por causa do onChange, né? Aqui, no target value. Fazendo isso, eu consigo preencher o valor
dos inputs individualmente. E para consulta e alteração, eu vou retornar, né, esses dois caras do hook, que são os valores em si, para poder consultar, e o handle change, que é a minha função de mudança. Aí como é que eu adapto isso no meu formulário? Bom, eu já coloquei o name ali, eu vou ter que puxar o hook, né? Então, import useForm, tá? E aqui eu não tenho mais isso, vai ser a execução do hook com form values, né, valores do formulário, e handle input change, que seria a função que muda os valores. Aí aqui eu vou dar um useForm. Vocês lembram lá, né? Eu tenho que começar passando os valores iniciais em forma de objeto, porque ele está tratando aqui com spread de objeto, né? Então, basicamente, eu vou passar assim, ó, e-mail vazio, né? Não é um formulário de edição, é um formulário de login, né? E password vazio, tá? Beleza, já tenho meio caminho andado. Agora, em cada função aqui de alteração, o que eu vou fazer? Quando tiver um change, eu vou dar só um handle input change. Vejam aqui como já também deixou isso mais resumido aqui, né? Todo formulário que eu tiver um change, todo input, eu vou simplesmente colocar isso aqui, tá? E o que vai ficar um pouquinho pior, mas nem tanto assim, é o meu value, que vai ter que partir do acesso do objeto form values, ponto, a chave do objeto, né? E-mail ou password nesse caso, né? E nos outros demais, né? Eu teria o que for, né? Produto, nome, preço, imagem, enfim. E aqui, em vez de passar os valores individualmente, né? Ou juntar tudo no objeto, que a gente costuma fazer também, eu vou passar o quê? Eu vou passar form values. Simples. Vamos ver isso na prática? Ó, aqui, ó, teste@teste.com, teste 1, 2, 3. Fazer aqui, vou dar um login. Ó, ele passou o objeto e aqui a gente mandaria para a API, fez o login, voltou a resposta. É isso, galera. Então, veja como foi legal usar um hook para esse caso aqui. Se eu tiver outro formulário, uso o hook, passo os campos com o initial value e aqui nos inputs eu tenho que fazer essa jogadinha aqui que também não é nada demais, né? Bem tranquilo, não dá trabalho, tá? Então, vamos aqui para o erro número 4, né? Que eu vejo as pessoas comentando muito. Então, a gente tem aqui um componente, né, galera, com as props não desestruturadas. O que acontece? Bom, uma prop, beleza, eu acesso o name ali, tá tudo certo, né? Mas, cara, pensa em um componente com 10 props, tá? 15 props, componente gigantesco aí, um mega componente. Cara, isso aqui vai virar uma desgraça. Então, o que eu faço para melhorar a minha situação aqui? Simples. Eu desestruturo no objeto. E galera, tudo que eu estou falando aqui, desestruturar, né, eu falei muitas vezes essa palavra, é JavaScript básico, né? É JavaScript moderno, não é tão básico assim, mas tu tem que saber. Tá nessa aula aqui, tu tem que saber. Então, recomendo também nosso curso de JavaScript lá na plataforma, tá? Que vai do básico ao avançado e tu vai entender melhor o que é desestruturar. Que é basicamente pegar um objeto complexo com várias coisas, transformar cada uma dessas coisas em variáveis isoladas que eu posso chamar pelo nome aqui, né? Não precisa acessar a propriedade, a chave mais objeto mais propriedade. Então, olha só, coloquei name ali e posso colocar qualquer outra propriedade que eu tenha, né? Posso ter aqui, sei lá, age, job, enfim, né? Do objeto básico que vai ser passado por prop, utilizar aqui pelo nome dela. Né? Isso vai fazer muito mais sentido para o meu componente. Eu vou escrever muito menos código, vocês concordam? Vou botar props, 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 props. Cansar meu dedo. Se eu tiver que fazer lógica, se eu tiver que fazer transformação de valor. Então, lembre-se disso. Sempre desestruturem as props. É comum a gente aprender no React como é que chega esse valor aqui. Então, ninguém vai te ensinar desestruturando, né? Tá certo? Mas depois tu sabe que aquilo ali é uma prop que vem lá do componente Py, cara, nunca mais tu vai usar o nome props na vida, tá? E só para evidenciar aqui, né? Funciona da mesma maneira. Então, olha só, a gente poderia estar replicando esse cara aqui. Tá aqui, ó, Pedro. E fechou. Ele vai criar um próximo componente, né, desestruturando a propriedade no nome. Beleza? Então tá, próximo aqui. Estamos quase fechando já, galera. Não esquece aí de se inscrever, deixar o like no vídeo. Tá aprendendo React? Então, também me dá essa força aí, que tu vai ajudar mais pessoas a não cometerem esses erros, não passar naquela vergonha monstra no trabalho. Já vai chegar ali, ó. Os caras vão chegar assim, ó. O maluco é pleno ali. Falaram que era júnior, mas mentiram pra mim. Confia que vai dar certo. O que acontece aqui, galera? Outra coisa, que é muito comum também. Essa daqui também é JavaScript, né? Mas cai dentro do React. Manipulação ineficiente de valores indefinidos. Por exemplo, olha só. Eu tenho aqui um valor, né? Que é de um objeto, usuário lá em cima, com nome e bio, né? Sobre dele. E aqui eu estou fazendo um check, normal. Cara, se a bio tem mais que 0 de length, né? Mais que 0 caracteres, porque toda string tem a propriedade length, né? Então eu posso acessar, eu mostro a bio. Se não, eu mostro sem bio disponível. Beleza. O que acontece aqui? Que estou mostrando a bio, e aí eu vou lá, removo, sem bio disponível. Fechou? Tudo certo, né? Não está tudo certo. Por quê?
Galera, vai ter muitos sistemas que a gente não vai ter controle do back-end, vai ter sistemas que a gente não vai fazer o back-end, aí o desenvolvedor vai mandar só o que ele quiser de propriedade, só o que vai ser utilizado. E se a gente fizer isso aqui, a gente vai estar caindo numa armadilha. Por exemplo, não uso o build em outra parte do meu site e eu fiz aquele código ali. E o cara não mandou a build. Olha o que vai acontecer. Erro, Xablau, olha só. Não pode ler a propriedade length de undefined. Por que está undefined? Porque não existe. Então, como é que a gente vai fazer uma checagem melhor aqui para não depender do dev mandar a build ou não? Bom, bem simples. Eu faço uma checagem ali que a gente chama de intermediária, né? O que a gente vai fazer? A gente basicamente tem que colocar um ponto de interrogação ali entre o build e length, né? E isso vai dizer, pô, se houver a build, acessa a length. Estou dizendo meio que assim, que eu não sei se a build vai vir. Então, eu não estou confiante. Eu não estou confiando. Confiante eu estou, não estou confiando, né, que isso vai acontecer. Aí, teoricamente, então, quando não tem agora, ele vai entender que isso aqui vai dar falso. E vai exibir isso aqui. Veja aqui como o erro é resolvido. Ó, sem build disponível. E agora, se eu vou lá e volto a build, ele exibe a build normal, porque aquele valor apareceu. Então, tem essas duas situações, né? Pode ser que não mandem, pode ser que tem 0 caracteres, pode ser que um componente manda e o outro não manda. Então, como é que eu vou garantir validações intermediárias? Porque isso aqui existe em strings, mas isso aqui a gente não tem controle, porque foi algo que a gente fez, ou que a outra pessoa fez, a gente não tem controle se vai aparecer sempre, já que o back-end está isolado do front, né? A gente não teria o controle do usuário aqui. O usuário viria do API, né, do banco de dados. Então, beleza. Mais um pontinho para a conta. Bora aqui para o uso incorreto do useEffects. Aqui é bem massacrante, galera. Vocês vão achar que já acabou e vai estar mal começando ainda, tá? Então, o que tem aqui? Bom, a gente tem uma chamada de useEffect normal, né? Onde a gente está pegando um dado do usuário, tá? Que ele vai tratar a promessa, né? Daí se vier, ele preenche os dados do usuário e tudo mais, exibe. Se não vier, ele dá um console log. Aí tem um efeitinho de load e tudo mais, né? Caminho feliz, tá? Mas esse aqui pode dar errado muitas coisas, né? E não está sendo tratado nada disso. Então, a primeira coisa que eu faria aqui, galera, bom, eu não colocaria o useEffect assim já executando um fetch de cara, tá? Eu criaria uma função para fazer essa busca, tá? Então, olha só, os comentários ali para me guiar. O que acontece? A gente tem essa função que vai ser executada imediatamente quando o user ID é passado por prop, né? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai extrair o fetch aqui e eu vou colocar numa função chamada fetchUser, tá? Que vai ser uma função assíncrona, que vai ter async await, tá? Eu também trabalharia com async await, eu prefiro, acho que fica mais fácil de entender o código, tá? E deixa um pouco mais simples também. Então aqui, ó, vai ter esse fetch. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou tirar aqui, vou tirar os demos, né? E eu vou pegar e vou esperar uma resposta do fetch ali na URL, né? Tá. O que mais que eu posso fazer? Eu tenho aqui na resposta um status de OK. Então, se o status não estiver OK, eu já vou exibir algum erro. Então, vamos colocar aqui um erro genérico, só para a gente entender, né? Mas é uma das maneiras de a gente verificar se bateu lá na API e deu algum problema, né? Então, se a resposta não estiver OK, falha ao buscar dados. Tá? Então, maneira de tratar os problemas. Outra coisa aqui, né? O dado, quando chega do fetch, ele não vai chegar em objeto, ele vai chegar em JSON. Então, vamos ter que converter. Então, data await response.json, tá? E aqui eu faço a conversão para dados de objeto e aí eu determino que o dado do usuário é igual a data, tá? Beleza. Então, assim, para mim, em await já ficou mais limpo o código, né? Eu tenho passos claros, busco, tá ok, converto, preencho, tá? E também eu vou ter que chamar a função, na verdade, né? fetchUser, quando entrar nesse useEffect, porque como eu coloquei uma variável agora ele não executa automaticamente. E o que eu posso fazer também é a limpeza, né, de gerenciamento de estado para que esse evento não ocorra se o usuário vir a mudar a página, né? Aqui é só uma busquinha e tal, mas poderia ser algo mais pesado. Então, a gente pode fazer, por exemplo, um return. E aqui eu tenho o console log, né? Componente userdata desmontado. Isso aqui garante, né, a melhor eficiência do useEffect. Lembrando que depois, no React 19, isso aqui talvez não seja tão necessário, tá? Mas, por enquanto, né, enquanto ele não lança e não está estável, a gente tem que lembrar das limpezas de useEffect, beleza? Aí, o que mais que eu posso fazer aqui? Bom, dá para a gente colocar também num try-catch, tá? Então, além disso tudo, eu posso fazer assim, ó.
try, colocar aqui o valor. Aí se deu errado, eu posso colocar aqui, ocorreu algum erro, né? Posso mostrar para o usuário. Eu posso colocar que o usuário é null, tá? Que daí isso vai ativar isso aqui, né? Porque daí eu poderia fazer um outro tratamento, né? Para poder exibir alguma outra coisa aqui em feedback visual, tá? E aqui no try, né? Eu vou fazer a manipulação toda do caminho feliz, né? Que tem que acontecer para a gente poder receber o dado do usuário. Então, o que a gente fez aqui? Bom, a gente melhorou a questão de tirar o use effect de uma promise e colocar em async await, que é uma abordagem mais moderna. A gente está vendo mais hoje em dia, né? E deixa o código mais sequencial, mais fácil de entender. A gente colocou num try catch para poder validar possíveis erros aí que venham a ocorrer, né? Por exemplo, a resposta não ok. A gente também fez a limpeza, que é algo importante para a gente poder poupar a memória do usuário, né? Deixar a aplicação com mais performance. E assim a gente deixou um user effect mais padrão, né? Algo que seria melhor visto aí por programadores mais avançados em React. E a funcionalidade não foi prejudicada. A gente tem aqui, galera, os dados do usuário sendo exibidos da mesma maneira. Tá beleza? Então, galera, espero que vocês tenham curtido, tá? Deixa aí outros erros que vocês já cometeram também. Quero ver os comentários de vocês para entender, né, qual que foi a jornada de vocês nesse início do React, né? Principalmente quem já está aí há algum tempo desenvolvendo. É bacana compartilhar isso com os outros desenvolvedores, principalmente com quem está começando, né, que é o público-alvo aí desse vídeo. E não esqueça do nosso curso de React, do básico ao avançado. A gente tem aqui esse e também tem o com TypeScript aqui, tá? Que une as duas tecnologias, que é algo que está sendo muito pedido no mercado de trabalho. E o nosso e-bookzinho aqui, bem legal, galera, que vai te dar os fundamentos do React, um bom complemento para esse conteúdo, para tu poder estar evoluindo mais ainda no React comigo, tá? Então, chegamos aqui ao fim. Espero que vocês tenham curtido, tá? Se inscreve aí no canal se não se inscreveu, deixa o like. A gente vai postar, a gente tá postando, né, conteúdo semanalmente, vários conteúdos para engrandecer vocês mais nessa área aí da programação web, tá? Se quiser ajudar a gente mais ainda, considere se tornar membro do canal. É uma forma de tu ajudar a gente a trazer mais conteúdo de qualidade de forma gratuita para as pessoas aqui que assistem a Hora de Codar. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham aprendido muito e até o próximo vídeo. Valeu!